Olá, a paz. Hoje eu quero trazer mais uma palavra para a sua vida, mais um estudo, falar sobre o sacrifício de Jesus. A gente fala bastante, sobre a autoridade no nome de Jesus, caminho sem Jesus, mas você realmente entende, compreende o porquê ele foi sacrificado? E eu acho muito pertinente, sabe, assim como eu fiz as outras séries de vídeos, falando quem é o nosso inimigo, a diferença do mundo e a igreja, para ficar bem claro, são entendimentos simples que vão abrindo cada vez mais nossos olhos para nós buscarmos mais e mais entendimento, de Deus, da palavra de Deus, da presença do Pai sobre as nossas vidas. Então, por que Jesus foi sacrificado? Primeiro nós temos que entender que nós fomos criados para o paraíso, Quando a gente lê Gênesis lá bem no começo, nos primeiros capítulos, ali, nos primeiros versículos, vai mostrando a criação do mundo, como é que Deus foi fazendo, e aí depois a criação de Adão, de Eva. Então, nós fomos criados para viver ali, naquele lugar maravilhoso, num paraíso, onde não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha nada do que nós passamos nesse mundo. Mas pela desobediência, de Adão e Eva, uma só carne ali, Eva e Adão, pela desobediência de um só homem, veio a condenação para todos os outros, porque daí eles foram expulsos do paraíso e aí então veio o sofrimento, a dor, o pecado e a morte, certo? Então, inicialmente, nós fomos criados para viver lá, no paraíso, vivendo ali, naquele lugar que não teria nada a ver com esse mundo que a gente vive, o mundo do pecado, do sofrimento, da injustiça, Então, por que Jesus foi sacrificado? Depois, então, que Deus nos criou, veio, essa condenação pelo erro de Adão. A morte, ela reinou de Adão, por esse erro dele, até Moisés, como está escrito na palavra que posteriormente eu vou estar lendo, para dar um embasamento bíblico de tudo que eu estou falando. Então sobreveio, a morte ficou, todo esse tempo. E as pessoas, elas pecavam e se estavam no pecado, morria, e o salário do pecado é a morte, Então a pessoa pecava, errava, morria, não tinha nada que pudesse ser feito assim. Só que Deus sempre foi justo. Quando ele viu, que a criação dele estava tomada pelo mal, que estava tudo dando errado, ele se arrependeu, como está em Gênesis, da sua criação. Mas aí, antes dele jogar o dilúvio para acabar com toda a carne que tinha aqui na terra, ele viu Noé, um homem justo, que temia Deus, que fazia o que era certo. E então, Deus justo, como falou, não, eu vou dar uma chance a mais. Noé, ele me obedece, ele vive de acordo com as minhas vontades, então eu vou dar uma chance a ele e aos dele, Então mandou, construiu a arca, colocou os animais. Então Deus nos deu mais essa chance, para não acabar com tudo. E então, depois, de novo, o mundo foi tomado pelo pecado. Então, antes até de eu falar mais claramente o porquê do sacrifício de Deus, também é algo importante a gente compreender nesse meio tempo aqui do que eu estou falando, o porquê da necessidade da gente se humilhar a Deus. Que era uma dúvida que eu tinha, eu ia fazer separadamente, mas o assunto é bem pertinente com essa passagem aqui. É a necessidade da gente se humilhar a Deus. Eu ficava me questionando assim, mas por que Deus quer que a gente se humilhe para Ele? Era uma dúvida que eu não verbalizava, era muito íntima e por muito tempo aquilo às vezes até me afastava de Deus, porque eu louvava, eu cantava, só que aquilo ali ficava em mim. Mas por que em certos louvores falam, eu vou me humilhar, vou me jogar aos seus pés? Eu ficava assim, mas por que Deus quer isso? Que Deus é esse que quer que a criatura dele fique fazendo isso? E no primeiro jejum que eu fiz, eu falei, meu Deus, eu vou jejuar e vou ler da tua palavra e vou buscar. Primeiro jejum que eu fiz, lendo a palavra, veio essa resposta. Então você que tem essas dúvidas, esses questionamentos, que às vezes você tem até vergonha. Eu tinha vergonha, não queria verbalizar não. Mas Deus conhece nosso íntimo, E Ele sabia que era algo que me afastava dele. Então, ele me respondeu pela palavra, eu busquei, eu jejuei, eu li, então veio sobre mim o porquê que nós devemos, nos humilhar, clamar a Deus pela tua misericórdia, pela salvação. Porque olha só, ele nos criou para o que é maravilhoso, o paraíso.
E aí nós erramos, né? Adão, e veio sobre ele, por ele veio, né, para nós o pecado, o erro e a condenação. Mas aí mesmo a criatura toda tomada de mal ali, Deus foi justo e viu, não, Noé tá correto aqui, então eu vou dar mais uma chance na minha criação. Então, salvou tudo. E depois veio o pecado de novo sobre tudo, e aí Deus fez o quê? Aí que entra a passagem que eu tô falando agora, que é o sacrifício de Jesus. Ele não quis, sabe, abrir mão de, não, vou largar todo mundo aqui, vai morrer, porque estão de novo, todo mundo, né, tomado pelo pecado. Não, ele falou, eu vou dar mais uma chance. E essa chance aqui é para vir morar comigo, é o caminho da libertação, da salvação de todo esse mal desse mundo, que é para poder vir habitar junto de mim, o Pai. Então, assim, o sacrifício de Jesus, ele é grandioso, mas antes de eu entrar, entende a necessidade de a gente se humilhar para Deus? Deus não nos deve nada, Deus não tem obrigação de nada. Nós temos que nos humilhar, sim, clamar por Ele, pedir, Pai, inclina teus ouvidos, por favor, misericórdia, escuta, em nome de Jesus, e busca de Deus. A gente tem que buscar o favor de Deus, porque olha só, quão grandioso Ele foi, misericordioso Ele foi, justo Ele foi. E agora nós vamos ver aqui, ó, que por meio do erro, da desobediência de um homem, sobreveio, né, a condenação para muitos. Aí aqui está na Bíblia escrito, às vezes nem a transgressão tão grave como a de Adão, mas sobreveio o pecado, veio a condenação. Mas por um homem justo, o sacrifício de um homem justo, o Cordeiro de Deus, sobreveio a graça para muitos. Então Jesus é aquela esperança de nós um dia descansarmos a nossa alma, porque as pessoas têm que entender que mesmo nós andamos com Jesus, né? Lemos da palavra, meditamos na palavra, estamos, né, no templo, buscando da presença de Deus, sobre nós vai acontecer injustiças, vai acontecer coisas ruins, coisas que muitas vezes nós vamos achar assim, meu Deus, mas que coisa injusta que está acontecendo. Só que aí que vem, isso aconteceria sobre todos nós, porque esse mundo tomado pelo mal ia ser assim, entendeu? As coisas ruins iriam continuar acontecendo sobre nós e sobre todo mundo. Só que por Jesus nós temos a esperança de que na hora que acabar a nossa vida, acabar tudo, nós vamos poder morar com o Pai, entendeu? Retornar ao Pai, a nossa alma vai poder descansar desse mundo de aflições, porque em nenhum momento, eu me emociono um pouco, nos é prometido um mundo que a gente não vai ter dificuldade. Jesus afirma, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em Efésios, quando fala da armadura de Deus, né, no capítulo 6, a partir do versículo 10, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para estar forte no dia mau. Por quê? Estarmos fortes, firmes no dia mau. Porque ele vai vir. Porque esse mundo, ele é assim. Os levantes do inimigo, ele existe. Como eu já trouxe outras vezes, né? Então, assim, essas coisas ruins, elas continuariam acontecendo assim como lá antes aconteciam. Porque esse mundo, ele foi tomado por isso. Só que Deus, mais uma vez, eu vou cuidar da minha criação. Porque Ele é justo. E deu a oportunidade para aqueles que querem estar com Ele na sua morada celestial, deu o caminho, é esse caminho, é Jesus. Nós temos que reconhecer Jesus como nosso caminho, nossa salvação, nosso Salvador. Ele é o Salvador do mundo. Então nós temos que reconhecer Jesus, compreende? Então muitas vezes as pessoas elas vão ficar, a maldade, né, esfriará o amor de muitos, como está na Bíblia. E acaba acontecendo de verdade. Às vezes acontece tanta coisa ruim com criança, com idoso, com mulher, com homem, tanta injustiça que a gente se questiona. Mas aí nós temos que compreender isso. Essas coisas aconteceriam de um jeito ou de outro, porque esse mundo é tomado por isso, pela maldade, pelos enganos, pela injustiça. Mas para nós que cremos em Jesus, Ele é o caminho para uma vida depois de descanso, e até mesmo nessa terra, que nós vamos passar dificuldades, nós por Ele vamos experimentar a paz que excede todo entendimento. Mesmo aqui nessa terra, onde tem todas essas dificuldades, né, nesse mundo, nós ainda podemos, por Ele, provar dessa paz.